Nesse tema, o Rabino Davi explora esse conceito muitas vezes distorcido. Será que existe? É uma entidade per si separada de Deus? Descubra as respostas nessa palestra esclarecedora. Boa noite. Nós estamos iniciando esta palestra de hoje, cujo título é um pouco diferente. Será que existe o diabo no judaísmo? Uma pergunta realmente, eu diria, fora de comum. E a gente colocou como subtítulo: se o Satanás tem um domínio independente, se ele tem um próprio reino. Muitas vezes vocês ouviram nas nossas palestras a importância de um ato apenas de bondade. Como realmente nos olhos de Deus cada ação, cada boa ação é importante. Hoje, muitas pessoas acham que uma ação pode mudar. Que uma ação pode mudar, é fútil, olham para o mundo e ficam decepcionados, estão vendo que este mundo é um mundo com muita miséria, muita injustiça. O que vai adiantar uma ação minha? Olham para si mesmo. Comentamos a respeito semana passada um pouquinho, mas a verdade é que nós vamos hoje analisar e nós vamos ver como nós fazemos parte do mundo ocidental. E o mundo ocidental está influenciado pela filosofia cristã. Nós vamos ver que a importância de um ato apenas, como encará-lo, tem muito a ver entre as diferenças que tem entre a filosofia judaica e a filosofia cristã. E por isto eu queria começar a ver um pouquinho a diferença básica a respeito do mal, da maldade, do diabo, do anjo da morte, do Satanás, chama ele como vocês querem, com o apelido que vocês querem. Vamos tentar ver a diferença básica que tem entre o judaísmo e o cristianismo. E isto vai nos dar uma luz um pouco melhor sobre o resto. Para o cristianismo existe um diabo em oposição a Deus. Eles chamam isto de um anjo que se rebelou contra Deus e caiu e tem um domínio próprio. Ele se chama Lucifer, ou ele se chama Satanás na literatura deles. Eu não quero entrar em detalhes agora, principalmente não num lugar como este, mas existe na filosofia deles um domínio alternativo. Significa, existe o domínio de Deus, existe o reinado de Deus, e existe uma coisa paralela, autônoma. Obviamente que este reinado, que dependeria daquele Lucifer, ou se vocês querem chamar isto o diabo, ele também tem sua forma de agir, da mesma forma que Deus dá recompensa para que eles fazem a bondade, que fazem a vontade dele, assim também este diabo, este anjo que tem domínio próprio, ele recompensa com materialidade, com fartura material, aqueles que obedecem a ele. Assim diz a filosofia cristã, que realmente aquele que se submete ao reino de Lucifer, ele também recebe e aguarda sua recompensa. Obviamente que na filosofia deles também eles acreditam que vai ter ultimamente uma predominância de Deus,
virá um momento que haverá um último dia do julgamento, tá certo? E naquele dia do julgamento serão recompensados aqueles que obedeceram a Deus, e aqueles que fizeram a glória de Lúcifer, etc., serão castigados. Eles também acreditam nisto. Mas, até lá, este domínio, até lá que Deus vai vencer esta luta, como eles dizem, é um reinado autônomo. A maldade tem o seu reinado, que se rebelou contra Deus, que tem poder autônomo, e realmente dentro desta estrutura, a maldade pode florescer, pode crescer e pode conseguir muita coisa. Isto é mais ou menos a filosofia cristã. Eles acham que realmente em oposição a Deus existe um poder. Obviamente que eles dizem que no final Deus vai vencer, mas há um reinado independente. O reinado da maldade, eles chamam e usam muito essa terminologia de Lúcifer, de Satanás e assim diante. Vamos olhar um pouco agora o que o judaísmo diz a respeito, que isto foi o título da palestra. Para nós, primeira coisa, Deus é omnipotente. Ele é realmente o Todo-Poderoso. E não pode ser que haja outro poder fora ele. Não existe um lugar isento da presença de Deus. O que é realmente a maldade? Existe maldade? Sim, sem dúvida. O judaísmo concorda. Tem um pequeno Satã no coração de cada um de nós. Chama isto de Yetzer Hara, a mal inclinação. Chama isto da alma animal, Nefesh HaBehamit. Chama isto como se quer. A Gemara diz em Baba Batra, Hua Satan, Hua Yetzer Hara, Hu Malach HaMavet. É a mesma pessoa. O anjo da morte, o Satan, e aquele Yetzer Hara, é tudo igual. Isto existe de acordo com o judaísmo. Mas o que é exatamente? Um poder independente? Não. Algum anjo que se rebelou contra Deus? Claro que não. Ninguém pode se rebelar contra Deus. Deus é omnipotente. Deus faz com quem que Ele quer, o que Ele quer. O que é isto? Deus, para este mundo existir, e poder ter um equilíbrio, e a possibilidade da maior dádiva que Ele deu para nós, que é o livre-arbítrio, Deus tinha que colocar a possibilidade que haja o bem e o mal, para a gente escolher, tá certo? Para poder escolher entre o bem e o mal, e ter o dilema da vida que nós temos e sentimos a cada instante, aquela escolha, faço ou não faço, vou ou não vou, e assim diante. Deus, para isto acontecer, ocultou um pouco sua presença. De vez em quando Ele está presente de uma forma revelada, que nós chamamos isto a santidade, a Kedushá, onde que Deus está realmente presente e imanente, e de vez em quando tem lugares, tem momentos que Deus resolve que Ele se oculta, Ele oculta a sua presença, ela não fica tão óbvia. Quando Deus se esconde, Ele contrai sua divindade, Ele condensa ela, Ele oculta ela. Isto é o mal, isto é a maldade. Isto é, na verdade, uma presença menor de Deus. Deus primeiro está presente em todo lugar. Isto é muito importante a gente entender como base. Como diz o Zohar, Leit atar panui minei. Não há lugar isento da presença de Deus. Mas Deus se oculta, como fez conosco, o povo de Israel. Hoje, por exemplo, estamos numa situação de galut, de exílio. Nós não temos mais nosso templo, nós não temos mais o Kohen Gadol, nós não temos mais um rei, Jerusalém não é mais uma capital espiritual do mundo como era. O que está acontecendo? Deus está se ocultando da gente. A galut significa estar encoberto, não é como era antigamente. Assim também Deus escolhe que tem lugares no espaço, não só no tempo, mas no espaço também, tem lugares onde que Deus está menos presente. Por exemplo, tem menos santidade fora de Israel que dentro de Israel. E dentro de Israel, Jerusalém, Mirakodesh, Makom HaKodesh HaKodashim, onde que tinha o templo, claro que tem mais santidade. É um lugar que Deus escolheu. É o lugar onde que Abraão trouxe seu filho para o sacrifício. É o lugar onde que Caim e Abel fizeram a primeira oferenda. É o lugar onde que Adão foi criado. E assim diante. Só existe de vez em quando que Deus oculta a sua divindade. Ele esconde ela da gente. Nesta ocultação, pode surgir o que nós chamamos as impurezas, a maldade.
que não é maldade totalmente também. Eu diria um pouco como uma fruta. Quando você esconde a fruta, você tem uma casca no redor. Por isso que as impurezas no judaísmo são chamadas de klipot. Klipot significa as cascas. Elas ocultam, elas não permitem chegar tão facilmente à fruta. Isto é o motivo das klipot, por isso que elas existem. Só que acontece? Deus permite que haja anjos, e são anjos, apenas a serviço de Deus. É muito importante frisar isto. Que venham e nos atrapalhem um pouquinho. Deus permite que haja poderes que vão nos empurrando, nos aconselhando, nos mal aconselhando, a mal inclinação para a gente fazer coisas erradas, para a gente poder escolher o bem. Isto é, diz o Zohar, escuta bem o exemplo que o Zohar diz para vocês entenderem, uma vez para todos, o que é realmente o Satã. Satã que tem um reinado que ele quer realmente empurrar o judeu a pecar. O que é? Só o Zohar, o livro sagrado básico da Kabbalah, dá um exemplo. Ele diz que o Zohar não é nada mais como a prostituta que está sendo contratada por um rei. E o Zohar dá o seguinte exemplo, escuta bem. Tem um rei e este rei tem um filho. E o filho está crescendo e está virando um homem. E o pai quer ter certeza que o filho é maduro, que ele realmente tem um caráter próprio, que ele tem personalidade, que ele tem força de domínio, que ele sabe realmente dominar os seus instintos e suas paixões. O que faz este rei? Ele aluga uma mulher de rua para seduzir o filho dele. O que esta prostituta vai fazer? Ela faz de tudo para realmente seduzir este moço. Ela está sendo paga para isto. Mas ela mesma ficaria muito mais contente se o filho se domina e não peca. Porque ela sabe que o rei, o patrão dela, que pagou e que contratou ela, vai ficar muito, muito mais feliz em saber que o filho dele realmente é um homem que tem força de domínio sobre suas paixões. Só apesar que ela vai ter que tentar seduzi-lo, ela mesma, no fundo, no íntimo dela, sabe que o rei ficará muito mais feliz se o moço não vai ser seduzido. Isto, diz o Zohar, é o Yetzer Hara. Isto é o Satã. Isto é a nossa mala inclinação. O Satã está a serviço de Deus. Ele está aqui contratado para a gente um pouco nos tirar do caminho certo, para a gente tropeçar, para a gente cair, para a gente se desviar. Acontece que ele mesmo está rezando, está implorando, eu espero que você não peca. Na hora que ele está tentando fazer a gente pecar, ele mesmo gostaria e implora e pede, por favor, não peca. Porque ele sabe que a recompensa dele será muito maior e o rei ficará muito mais contente se ela não consegue, esta mulher leve, a levar o filho do rei. Só vocês estão vendo nesta expressão do Zohar. O que é o Satã? Um anjo a serviço de Deus, para nos atrapalhar um pouco, para nos reforçar na verdade. Porque quando tem desafios e a pessoa domina suas paixões, ele fica mais forte, ele fica fortalecido. A gente já viu muitas vezes que as dificuldades são oportunidades de crescer. Cada vez que a pessoa passa por um desafio, cada vez que ele domina seus instintos, cada vez que ele vence seu Yetzer Hara, ele cresce, ele evolui, ele progride, ele é melhor, ele se refina, ele enobrece. Isto é a função deles. Um anjo, a função de Deus, nada mais. Já que o rei, ele mesmo, para testar o filho, não fica bem o rei fazer coisas. O rei não tem nada a ver, o rei é bondade suprema. Ele não pode vestir uma roupa deste da rua, uma coisa que não é bonita, uma coisa que é feia. O rei não tem a ver com maldade, ele é puro totalmente. Ele não poderia, ele contrata alguém a serviço dele, uma moça de rua que infelizmente já tem a ver com este tipo de ambiente baixo, e ela vai fazer este serviço, apenas a serviço do rei, um empregado, nada mais, contratado. E por isso que o Satã tem dias que ele tem menos força.
Não é que ele tem força quando ele quer. Quando Deus permite que ele testa os judeus, o Satã tem possibilidade. Por exemplo, os nossos sábios nos dizem que o Satã, Yom Kippur, em lo reshut lekatreg. No dia de Yom Kippur, o Satã, como diz a Gemara em Yomá, não tem possibilidade, não tem permissão de acusar e de testar os judeus. Por quê? Faz o cálculo. A palavra ha-Satan em hebraico vale 364. Faz o cálculo. Sin, tet, nun, são 359, mais rei, são 364. Diz o Talmud, o Satã, ele pode infernizar a nossa vida só 364 dias por ano. Um dia por ano ele não tem permissão. Yom Kippur. Você está vendo que ele é um ser limitado. Depois está escrito que Shabbat e Yom Tov, ele tem menos força. Está escrito que ele tem mais força na sexta-feira à noite, quando entra o Shabbat. Tem uma história na Gemara em Gittin, muito interessante. A Gemara em Gittin nos conta uma história de duas pessoas que cada vez que chegava Shabbat e entrava o Shabbat, eles entravam numa briga feia, terrível. Até que eles procuraram Rabi Meir, o famoso Rabi Meir. E Rabi Meir veio e falou para eles que 3 Shabbatot eles tinham que ficar em paz. Se eles conseguiam 3 Shabbatot seguidas, não brigar, mas realmente apenas entrar em harmonia entre eles, e assim foi, fizeram isso, se esforçaram. No terceiro Shabbat ouviram uma voz, como se estava fugindo da casa, dizendo: Meir, Meir, ele me expulsou daqui. O próprio Yetzer Hara, o Satã, falando: Meir tirou ele daqui. Aliás, consta nos livros que sexta-noite é um momento, quando entra a santidade do Shabbat, tem que se cuidar muito de não brigar marido e mulher, porque é um momento que o Satã tem um pouco mais força. Você sabe que o Satã tem momentos que Deus permite mais a ele agir, e tem momentos que Deus retira um pouco do poder dele. Não é que ele tem um reino autônomo que ele faz o que ele quer, se rebelou contra Deus. Por exemplo, está escrito: Ha-Satan mekatreg beshat ha-sakana. Quando tem um perigo, tem que se cuidar. Na volta do cemitério, tem que se cuidar mais do Satã. Tem certos momentos, outros momentos que não tem poder nenhum. Está escrito: Aliftar piv la Satã. Se lembra, nós estudamos sobre o poder da boca. Tem certas coisas que a gente não pronuncia, para não dar força para ele. Mas de lá dizer que o Satã tem um reino próprio, Deus nos livre, apenas um empregado, contratado, que pode se demitir a qualquer hora, sem direitos sociais nenhum. O que é o Malach HaMavet? O que é o anjo da morte? O anjo da morte é aquele que se rebelou contra Deus e mata pessoas quando ele quer? Nada disto. A filosofia judaica está olhando o anjo da morte como um carrasco de Deus. Quando chega a hora e Deus precisa de alguém para fazer este tipo de serviço, ele tem contratado um carrasco. E o carrasco vem, ele tira a vida da pessoa. De vez em quando ele consegue, de vez em quando nem consegue. Com Davi da Melech foi complicado, porque Davi estava estudando todo o tempo. A Torá é um antídoto a qualquer tipo de mal, a gente sabe isto. Demorou até ele pegar Davi da Melech no momento que ele se desviou, distração, assim diante. Só os nossos sábios dizem: olha o absurdo, que quando o anjo da morte vem, o Malach HaMavet, o Satã, o Yetzer Hara, quando ele vem para retirar a vida do indivíduo, ele chora. Por que ele chora? Porque ele fala o seguinte: puxa, olha, eu estou fazendo o que Deus me mandou, esta pessoa não está fazendo. Eu estou cumprindo ordem, por que este que eu estou na frente dele, ele não está cumprindo? São apenas empregados que estão a serviço de Deus, eles estão cumprindo ordem, nada mais. Só imagina, o Yetzer Hara, o pequeno Satanás, vamos usar a palavra deles, aquele pequeno Satanás que tem dentro da gente, ele está rezando e implorando: por favor, não peca. Eu te suplico, não peca. Porque ele preferia, ele vai ganhar muito mais salário, entre aspas, se o homem não peca.
Só qual é a filosofia judaica? Não existe um reino paralelo, não existe um domínio autônomo, não existe uma alternativa a Deus, não existe ninguém que se rebeliou contra Deus. Deus manda em todos os anjos. Existem anjos da direita, existem anjos da esquerda. Existem anjos bons, Malach Rafael, Michael, Gabriel. Existem aqueles anjos que são realmente aqui para nos atrapalhar. Existem. Por isso, nós, judeus, em geral, nós nem usamos a palavra diabo. Não é uma palavra que se usa. Chaim Vital, nos livros, o grande aluno do Arizal, diz que não é uma palavra para usar. Quando a gente quer falar do anjo, do mal, aquele que nos atrapalha, a gente usa a palavra Samermem. O Samermem. Ele tem um nome, a gente usa o Samermem. Aquele. O outro lado, o lado oposto. Esta divergência que acabamos de analisar é essencial. Porque não é apenas uma divergência se Deus tem sócios ou não tem sócios. Claro que o judaísmo diz que Deus não tem sócio nenhum e não existe poder fora de Deus, Ele é o único. Sim. O cristianismo, a gente sabe que eles atribuem alguma sociedade a Deus, um tipo de trilogia, na qual Deus seria o sócio máximo. Eles concordam em dizer que existe uma rebelião contra Deus que vai perder no final dos tempos, assim diante. Mas a divergência que a gente acabou de ver entre o cristianismo e o judaísmo, ela é essencial para entender a diferença entre o bem e o mal e principalmente a natureza do pecado. O pecado, eu diria, é o arrependimento. Vamos 2 minutos analisar como que eles olham o pecado e como que nós olhamos o pecado. Na filosofia cristã, o pecado é levado muito a sério. Uma mancha. Não é algo que você retira em 2 minutos, não. É levado muito, muito a sério e não basta você falar, bom, agora eu mudo de direção, bom, agora eu vou no caminho certo de Deus e pronto. Não, é algo que necessita, parece uma mancha que você tem que obliterar, que você tem que apagar, você tem que lutar contra ela. Quem conhece um pouquinho deste tipo de filosofia, que influenciou muito a filosofia ocidental durante muitos anos, sabe que na filosofia cristã o pecado vai ter que ser confessado, vai ter que ter profundos remorsos e arrependimento no fundo da alma, vai ter que fazer penitências. Estas penitências podem atingir até o corpo, até uma autoflagelação se precisa. Porque o pecado é levado muito a sério. Como que a filosofia judaica olha o pecado? A filosofia judaica não olha o pecado. A gente, na verdade, tenta pensar, falar em outras coisas. Pecou, esquece, vai na frente, faz chuva, obrigado, muda de direção, vai na direção certa, na frente. A gente não fica todo o tempo frustrado, olhando todo o tempo o que foi o pecado. A gente não dá um status de uma entidade separada ao pecado, alguma coisa independente de Deus. Para nós, o que é o pecado? Uma falta de bondade, uma falta de luz. A gente costuma dizer o seguinte exemplo. A pessoa que entra numa loja de perfumes, mesmo se ele não compra nada, mas ele olhou os frasquinhos, cheirou, a vendedora começou um pouquinho a colocar perfumes na mão, no dedo. No final ele sai da loja, não comprou nada, mas ele sai perfumado. Aquele que entra numa loja de estercos e de fertilizantes, para não falar outra palavra, ele, mesmo se ele não comprou nada, ele sai também perfumado, entre aspas. Para nós, a gente não se molha tanto dentro do pecado, a gente para ficar falando muito do pecado, para ficar perfumado com estercos. Não. Por quê? Por que esta diferença? Agora vocês vão entender o que nós iniciamos. Esta pequena introdução de como olhar o lado oposto. Quem é Satanás? Quem é este Lúcifer que se rebelou? E quem para nós judeus é o Satã? Apenas um empregado nas mãos de Deus, nada mais, como o Tanar diz claramente. Eu não sei se você se lembra deste episódio. Hasatan upnina leshem shamayim nitkavnu. Teve um episódio, só uma pequena parêntese, teve um episódio no Tanar de um homem que se chamava Elkanah. A gente acabou, agora estamos depois de Rosh Hashanah, lemos esta haftarah em Rosh Hashanah, uma haftarah fantástica,
Este Elcaná tinha duas esposas. Uma se chamava Pnina, a outra se chamava Haná. Pnina tinha muitos filhos, o Lechaná en Yeladim. E Haná não tinha filhos. Era uma mulher estéril. E ela chorava muito. Ela estava muito aflita. E todos conhecem a história que ela foi no templo e rezou lá perante o Eli Cohen. E no final teve um filho que se chama Samuel, o profeta, Shmuel, a Navi, o grande Shmuel. Se vocês olham na história, esta Pnina era uma mulher muito difícil. Ela realmente infernalizava a vida de Haná. Todo o tempo, você não tem filho, como que manda o filho aqui, manda o filho aqui, mas meu filho. Falava todo o tempo no redor dela. Falava só de filhos. Meu filho isto, minha filha tem isto, minha filha... E a outra não aguentava, chorava. E Pnina estava, como se disse, ela estava picando, ela estava realmente acabando com ela. Diz o Talmud, Pnina, va Satan, leshem shamayim nitkavon. Ela tinha uma vontade suprema, muito elevada com isto. Ela não queria fazer nenhum mal. Ela sabia que a Haná, os dizeres e as súplicas da Haná são palavras tão bonitas que Deus está guardando. Só ela queria que ela chorasse, que ela sentisse a dor no fundo da alma que ela não tem filho, para ela chorar e pedir mais. Porque ela sabia que neste momento Deus vai abrir o céu e dará para ela um filho. Só toda a intenção desta Pnina, que aparenta ser uma mulher odiosa, terrível, uma machashefá, eu diria, parece uma mulher, uma sorceira, alguma coisa terrível. Ela está sendo descrita para nós. Não, é uma mulher elevada. Ela entendeu que ela tem que ver e causar que a Haná chora e pede a Deus. Porque Deus deixou as nossas matriarcas esperar muitos anos por filhos. Porque Ele almejava as rezas delas. Só que a gente aprende disto? Quando o Talmud diz que Pnina é o Satã, e assim várias oportunidades. E isto é a explicação das dificuldades que a gente tem. Eu não quero entrar agora em filosofia judaica. Todas as dificuldades, todos os testes da vida, todos os ups and downs que a gente cai na vida, é tudo para a gente se elevar mais. É tudo para melhorar. Não tem nada de ruim que possa vir de Deus. En raot milemala, nada de mal pode prover de um lugar que é a fonte do bem. Impossível. Só tudo que chega, mesmo as coisas que a gente vê, olha com olhos como se é uma maldade, como se é um Satã, no final do final é para o bem. É uma casca que impede chegar à fruta, que dificulta um pouco para ficar mais animado, para ter uma luta, para ganhar, para vencer, para melhorar, e assim diante. Só uma vez que a gente viu tudo isto, a gente agora vai entender por que a análise do pecado, e principalmente ao que eu quero chegar, o arrependimento, é bem diferente nas duas filosofias. Mais uma vez, no cristianismo, eu não estou fazendo um estudo comparado de religião, Deus nos livre, mas de vez em quando nós temos que aprender a diferença básica, principalmente que nossa cultura ocidental está sendo influenciada por estes fatores. Na filosofia deles, como a gente diz, existe um domínio separado do mal, do diabo, que é um poder ilimitado dentro do perímetro do mal. Mas ele tem um poder, este Lúcifer tem poder. Só que acontece? O mal, para eles, é uma criação independente. Só cada vez que uma pessoa faz um pecado, uma maldade, ele faz algo ruim, ele fez uma rebelião contra Deus. Ele criou, como se disse, algo terrível contra Deus, o Deus da bondade. Esta mancha, este ato de rebelião, de revolta, vai ficar olhando, hanté, como on dit hanté, vai ficar obcecando esta pessoa toda a vida dele, até que ele não tira esta mácula. Isto é a filosofia deles. Já que o mal é uma entidade separada, ele tem poder, o homem que faz maldade está criando algum muro, alguma parede, alguma mancha
alguma rebelião, ele está reforçando o reinado de Lúcifer, que é um reinado autônomo. Por isto, para eles, o pecado é algo muito, muito sério. E já que é muito sério, é algo preto que não permite a bondade entrar. Algo terrível, tem que lutar contra ele. Tem que realmente aniquilar o mal, tem que tirá-lo, tem que lutar, tem que fazer penitências gravíssimas e confissões dias e noites. No judaísmo, não existe entidade independente, como falamos. O que é o mal? Uma ausência do bem. O que é o mal? A ausência de divindade. Deus não está presente, Deus está ocultado. Surge o mal. Ou surge o mal porque Deus deixou a sua presença ocultar-se, ou porque nós criamos barreiras. Muitas vezes, através dos nossos atos, a gente causa que a Shekhinah, que a divindade se oculta, está certo? Mas o que é o mal? Um vazio, um vácuo. Só o que você tem que fazer, na verdade, quando você tem um vácuo? Preenchê-lo. O mal é nada. O que você tem que fazer para lutar contra o nada? Colocar algo tangível lá no meio. Algo que seja algo substancial. De repente, estou bem. Para nós não é que a maldade, de repente, ela está lutando, está se opondo, está se impondo contra Deus. Não, é uma ausência de Deus, uma ocultação de Deus, que não permite a iluminação chegar. Tem que iluminar mais, tem que fazer mais bondade. Quando o rei David fala da maldade, no Tehillim, no Salmo 34, se não me engano, ele fala, surmerá ve'aseitov, afasta-se do mal e faz o bem. Ele não fala que tem que lutar contra o mal, e pegar uma espada, e que é um dragão de fogo que está na tua frente, você vai ter que lutar até a morte para tirá-lo, e jejuar, e viver em mosteiros, em abstinência total, numa vida ascetismo, com penitência, e todo dia se autoflagelar. Não, afasta-se do mal e faça o bem. Faça o bem. Isto é a filosofia judaica. Simplesmente colocar mais bondade na sua vida. Vamos pegar o exemplo clássico. Se você tem um quarto, e este quarto está cheio de escuridão, totalmente escuro, mas totalmente, uma escuridão opaca, e você tem que lutar contra a escuridão. Só uma pessoa poderia chegar e tirar a espada e tentar lutar contra ela. Obviamente, é um bobo, porque aqui ele tem, na verdade, um inimigo na fantasia dele e nenhuma espada vai retirar dele. Mais fácil é pegar um interruptor e acendê-lo e opla, o quarto está iluminado. Não precisa nem ser o interruptor. Se este homem que entrou neste quarto de uma escuridão terrível, ele somente tira um fósforo pequeno e acende ele, já tirou a escuridão. Já tirou a escuridão. Porque nós temos uma regra que diz, e isto é uma das qualidades da luz, que pouca luz tira muito a escuridão. Em hebraico se diz, me'at or doche harbe choshech. Pouca luz, me'at or, um pouquinho. Se já está iluminado um pouquinho, já não é escuro. E isto é o caminho judaico. E isto é a grande diferença entre as duas filosofias. Para o judeu, obviamente que o pecado cria uma barreira, sem dúvida nenhuma. Tem que fazer chuva, tem que ter um arrependimento, sem dúvida nenhuma. Mas a pessoa nunca, mas nunca deve pensar, perdi o avião. Já passou 25, 30, 40 anos que eu vou mudar agora, começar a fazer um ato pequeno, uma vela de Shabbat, um prato kasher. O que vai mudar? São 50 anos passaram, quem sabe quantos. O que este ato pode mudar em relação ao mundo inteiro? Não é assim? Tem tanta coisa por trás? Não, senhores. Isto não é o caminho judaico.
O caminho judaico é que um ato pequeno ilumina muito. E já que a maldade não tem consistência, a maldade não é algo eterno. Como dizem os nossos sábios no Talmud, Gdolá midat tová mimidat puranut. É bem melhor a medida boa e a recompensa de Deus que midat puranut, que seria o castigo. E o Midrash nos conta uma história interessante a respeito, já que estamos falando disso. Um homem faleceu após 120 anos. Ele chega lá em cima e existe, obviamente, a prestação de contas. E trazem todos os volumes, os arquivos de toda a vida dele, os vídeos e as gravações, está tudo lá registrado. Obviamente nada se perde em computadores de última geração. E trazem na frente dele um filme, uma cena, que uma vez na vida dele, ele estava passando com a carruagem dele, e uma pessoa pobre, indigente, estendeu a mão. E esta pessoa estava pedindo uma moeda. Ele não deu bola, pouco olhou, fez pouco caso e continuou o caminho. E o filme mostra como este pobre, que estava precisando do pãozinho, acabou não comprando este pãozinho, acabou caindo na rua de fome e morreu. E ele está lá em cima, na prestação de contas, tem na frente dele um homem que morreu de fome, que estendeu a mão e pediu uma moeda. A situação está meio russa, está complicado. O que ele faz agora? E de repente ele se lembra, senhores, ele fala para os anjos, porque lá tem um bedin, tem um tribunal, tem vários anjos. Ele fala, tem os promotores, tem os acusadores, tem de tudo, tem os defensores. Ele fala, olha, eu estou me lembrando, esta cena é verídica, não estou negando, realmente sou eu lá, sem dúvida. Mas ele diz, eu estou me lembrando de uma outra cena. Muitos anos depois, quando uma moça estava com fome também, estava para casar, e faltava para o enxoval, e faltava para a participação do casamento, ela estava com dificuldade, também muito indigente, muito pobre, e ela me pediu naquela esquina, e eu ajudei, eu dei aquela moeda de prata. Imediatamente, arquivos, tudo, vídeo, colocam, e realmente a cena está lá. Naquela esquina, aquele homem, aquela mulher pedindo, era antes do casamento. De repente, vem o momento do julgamento. Você sabe que na hora de julgar tem um balanço. A gente vai pesar o que tem. De um lado da balança, nós temos aquele homem morto na rua, de fome. Do outro lado da balança, 120 pessoas. De repente começa 1, 2, 3, homens, mulheres, pequenos, grandes, todos em cima da balança. O que acontece? Esta moça casou, teve filhos, teve netos. E tudo bem, tudo em cima da balança. Porque este homem salvou esta moça de morrer, que mais tarde casou e teve filhos. Estes filhos tiveram netos. Tudo por causa desta moeda. Os nossos sábios nos dizem, e a conclusão é óbvia, o bem se perpetua, o bem se multiplica. A maldade é uma maldade. É triste o que este homem fez, é errado. Eu não estou aqui para desculpá-lo. Mas a maldade acaba, ela não tem continuação. Enquanto que a bondade se perpetua, como dizem os livros sagrados, isto lá em cima faz uma união eterna, fluxos, energias divinas para a perpetuidade. Isso nunca acaba. É isto que os nossos sábios dizem, Gdolá midat tová mimidat puranut. É bem maior a recompensa que qualquer castigo. E isto, para nós judeus, a gente tem que saber, cada ato, mesmo aqueles que vocês acham mais insignificante e importantíssimo, porque nós não pensamos que a mácula, que a mancha é eterna e que a pessoa é condenada ad eternum a ele expiar os seus atos. Não, não é assim. Não existe um reino independente de Deus, tudo é Deus. Erramos contra Deus, vamos corrigir. Vamos fazer chuva, temos dias especiais para isto. Tem momentos especiais para isso. Antes de dormir, existe uma
pequena reza na qual a gente fala: Hareni Mochel, eu perdoo para as pessoas que me fizeram mal. Existe dentro dos Tachanonim, a gente fala Ana, a gente fala bate o peito, a gente sem dúvida pedimos perdão, mas de lá a pensar que a maldade criou algo de eterno contra Deus, algo em oposição a Deus, algo que possa mexer com o domínio de Deus, porque o reforçar o domínio do diabo, do Lucifer, isto é cristão, isto não é judaico. E por isso tem que saber que não existe autoridade fora de Deus. Não existe nada exceto Deus. Ele é a verdadeira existência e todos nós dependemos dele. E se a gente vai pensar desta forma, que é a forma judaica, a gente vai entender que cada mitzvah é importante, cada ato é importante, e o homem nunca é tarde. É só deixa brilhar a luz da sua neshama, ela vai iluminar a sua vida. E não tem idade para isto. Não tem idade para isto. Porque o que é o mal? Uma ausência de luz, uma ausência de divindade. Só deixa a neshama iluminar, ela quer iluminar. Faça o bem. Mitzvot, Torá, sumerá, afasta-se do mal. Vaseitov, diz o rei David. E ele diz também, Ta'amu ur'u kitov Hashem. Experimenta e veja como é bom Deus. E com estas palavras do salmista a gente termina, para poder deixar o tempo um pouco a perguntas. Eu tenho certeza que a gente deve ter provocado bastante מעלות אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ אל ייתן למות רגליך אל ינום שומרך הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל השם שומרך השם צילך על יד ימינך יומם השמש לא יככה וירח בלילה השם ישמורך מכל רע ישמור את נפשך השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם שיר למעט עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי עם השם עושה חיים בארץ אל ייתן למות רגליך אל ינום שומרך הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל השם שומרך השם צילך על יד ימינך יומם השמש לא יככה וירח בלילה השם ישמורך מכל רע ישמור את נפשך השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם טיטררררר ניי 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 na 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 ניי 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 tarai ניי 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 tiri na ניי 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 היי ניי 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 הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל השם שומרך השם צילך על יד ימינך יומם השמש לא יככה וירח בלילה
השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם, השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם.